Momento de muito nervosismo, né? Mas também de muita felicidade. Com certeza estamos todos os presentes aqui estão muito felizes com esse momento. Agora, para nós darmos prosseguimento a essa cerimônia, nós teremos uma breve palestra bíblica que vai recapitular o conceito de Deus sobre o casamento, o que Deus espera do marido, da esposa e por que esse momento é tão especial. Para nós falarmos sobre esse tema, nós convidamos o irmão Tiago, que vai fazer para nós um discurso com o seguinte tema: casamento honroso à vista de Deus. Vamos dar atenção. Queridos irmãos, familiares, amigos presentes, especialmente Marcos e Vitória, hoje é um dia muito especial, não é mesmo? Existem muitos momentos importantes na nossa vida. Talvez o nascimento de um filho, uma conquista pessoal ou a realização de um sonho. Mas poucos momentos têm tanta importância como este aqui hoje. Por quê? Porque hoje nós estamos falando de uma decisão que vai durar o resto da vida de vocês. Aqui, ó, está a certidão de casamento dos dois. Casaram hoje à tarde, às 4 horas, no cartório. Então, Marcos e Vitória, vocês já deram um importante passo diante das leis. Mas hoje vocês estão aqui porque vocês reconhecem algo ainda maior. Por causa do nosso Deus, Jeová. Não é mesmo? E quando nós olhamos para o mundo, nós percebemos como esse assunto é importante. Por quê? Porque muitos casamentos eles começam com alegria, não é isso, né? O casamento ele foi criado pelo nosso Deus Jeová. E Jeová, quando ele criou a terra, ele tinha um propósito maravilhoso para a humanidade. Por isso ele criou Adão perfeito, sem limitações, sem defeitos. Só que ele fez, abram em suas Bíblias, em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 21 e o 22. Diz assim, ó. Gênesis 2, 21 e 22. Então Jeová Deus fez o homem cair num sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou-lhe uma de suas costelas, e depois fechou a carne naquele lugar. Da costela que havia tirado do homem, Jeová Deus fez a mulher e levou a outra. Olha o seu complemento, né? Perceba aqui que Eva, ela não surgiu do nada, ela foi um presente amoroso de Jeová. É como um pai que conhece perfeitamente seu filho e sabe exatamente aquilo que ele precisa para ser feliz. Aí ele prepara um presente com muito amor, muito carinho e dá ao seu filho. E Jeová deu exatamente aquilo que Adão precisava. Então, Marcos e Vitória, isso nos ensina uma lição muito importante. Vocês não são resultado de uma coincidência. Lembre-se, quem criou o casamento também sabe como ajudar vocês a manter esse casamento de vocês firme e forte. Mas por quanto tempo que Jeová queria que essas uniões... Por isso que o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua esposa. E olha só, e eles se tornarão uma só carne. Nota aí essa expressão, se apegará à sua esposa e se tornarão uma só carne. Essa expressão ela transmite uma ideia de permanência, de firmeza, de algo duradouro. Isso é como forte e duradouro. É como duas peças que foram criadas para funcionarem juntas. Quando essas duas peças são unidas corretamente, bem encaixadinhas uma na outra, elas cumprem o propósito para o qual elas foram criadas. Então, Marcos e Vitória, a partir de hoje, vocês dois formam uma família. Vocês formam uma equipe e formam um novo lar. E Jeová deseja que essa união de vocês seja marcada por amor, fé e um Deus feliz. Por isso, o casamento de vocês tem que refletir essas qualidades de Jeová. Mas, se Jeová criou o casamento para durar, por que nós vemos aí notícias? O mesmo acontece no casamento, Marcos e Vitória. Jeová sabe exatamente o que faz o casamento funcionar. Então, por isso a Bíblia mostra que para o casamento durar,
Deus precisa ocupar o primeiro lugar na vida de vocês dois. Quando o marido e a esposa amam Jeová acima de tudo, Eclesiastes 4, 9 a 12 diz assim: melhor dois do que um, porque eles têm boa recompensa pelo seu trabalho árduo. Pois se um deles cai, o outro pode ajudar seu companheiro a se levantar. Mas o que acontecerá com aquele que cai e não tem ninguém para ajudá-lo a se levantar? Além disso, se dois se deitarem juntos, ficarão aquecidos, mas pode vencer a um que está só. Mas dois juntos podem resistir ao agressor. Um cordão tríplice não pode ser facilmente rompido. Notaram só que palavras bonitas aí? Jeová sabe que ninguém foi criado para enfrentar sozinho os desafios da vida. Por isso, enquanto duas pessoas estão unidas, elas conseguem enfrentar as dificuldades que seriam mais difíceis que um. E o texto não termina aí, né? Ele termina: o tríplice não pode ser facilmente rompido. Por que Jeová acrescentou essa expressão aqui nesse texto? Elas continuam sendo imperfeitas. E isso nos leva a uma ilustração. Por exemplo, eu tenho essa fita aqui, ó. Ela representa o Marcos. Marcos é um homem com muitas qualidades. Porém, quando ele está sozinho, é mais fácil de ser rompido, né? Por quê? Porque todos nós temos limitações, temos dificuldades, temos fraquezas, e também ela representa a Vitória. Vitória é uma esposa bondosa, uma serva fiel de Jeová, amorosa, tem muitas qualidades, também pode ser facilmente rompida. Por quê? Porque todos nós humanos não fomos criados para enfrentar a vida sozinhos. Agora nós vamos lembrar da primeira parte daquele texto de Eclesiastes 4 que nós acabamos de ler. Ele fala o quê? Melhor dois do que um. Então, quando Marcos e Vitória estão juntos, eles ficam o quê? Mais fortes, não é mesmo? Então, quando um cai, o outro levanta. Quando um diz, nós temos o Marcos e nós temos a Vitória. Nós vimos aqui que quando os dois estão juntos, os dois juntos ainda são facilmente rompidos, né? Mas agora, meus irmãos, e Marcos e Vitória, tem no texto fala algo interessante. Fala o seguinte, vamos voltar lá para o texto? Eclesiastes 4, no versículo 12, fala o seguinte, assim, ó: o cordão tríplice não pode ser facilmente rompido. Viu só? Quem que é? Eu não tenho só o Marcos, eu não tenho só a Vitória, mas agora eu tenho o Marcos e tenho a Vitória juntos. E também tenho quem? Jeová. Jeová está no meio deles. E quando Jeová está no centro do casamento de vocês, olha só, isso significa que vocês não vão ter mais dificuldades, vocês vão aumentar. Os problemas não desaparecerão, mas a capacidade de enfrentar esses problemas vai aumentar também. As lágrimas não desaparecerão, mas o consolo também aumenta. Assim, Jeová prometeu que o cordão triplo ele não pode ser facilmente rompido. Mas Marcos e Vitória, como vocês podem fazer para Jeová permanecer dentro desse cordão triplo, dentro do casamento de vocês? A resposta é simples: estudem a Bíblia juntos, orem juntos, assistam às reuniões juntos, sirvam. Aí a gente resolvêssemos isso. Ou, quando houver uma decisão importante, pergunta: o que a Bíblia orienta a gente a fazer? Se vocês fizerem isso, vocês não estarão apenas caminhando melhor para o casamento de vocês do que o próprio Criador do casamento. Não é mesmo? Por isso, Marcos e Vitória, nós aprendemos aqui que Jeová ele criou o casamento, não é mesmo? E que ele deve ocupar o centro dessa união de vocês. E Marcos, uma das maiores responsabilidades dada por Jeová é a chefia da família. E hoje, quando as pessoas ouvem essa palavra chefia, logo vem na cabeça delas
palavra autoritarismo, né? Alguém que manda, alguém que tem uma posição de privilégio. É uma responsabilidade. Na verdade, quanto maior a sua responsabilidade, Marcos, maior é a sua obrigação diante de Jeová. A Bíblia mostra que o marido cristão ele deve exercer a chefia da mesma maneira que Cristo exerce a sua liderança sobre a congregação. Como que Jesus exerce essa liderança sobre a congregação? Vamos ver na Bíblia? Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios capítulo 5, versículo 25 e depois vamos ver o 28 e 29. Diz assim: marido, continue a amar a sua esposa, assim como também o Cristo amou a congregação e se entregou por ela, e cuida dele, assim como Cristo faz com a congregação. Vocês viram algo aqui impressionante, né? Jeová poderia simplesmente dizer: maridos, liderem as suas esposas. Mas olha só o que Jeová falou, né? Amem as suas esposas, assim como Cristo amou a congregação. Olha só que padrão elevado de Jeová, não é mesmo? Como que Cristo amou a congregação? Jesus ele não dominava, ele não humilhava, ele não ameaçava e não fazia exigências. Jesus ele chegou ao ponto de entregar a sua própria vida em benefício daqueles que ele amava. Então isso mostra que a chefia cristã ela não é baseada em autoridade, ela é baseada no amor. Então, Marcos, Jeová ele não está pedindo para você ser um chefe, Jeová está pedindo para você ser um líder. Um líder, ele inspira. Um chefe, ele pensa em si mesmo, só que o líder, ele pensa primeiramente naquelas pessoas que estão sobre os seus cuidados. Foi assim que Jesus fez e é assim que Jeová quer que você faça com a vitória, Marcos. Por exemplo, imagine um capitão num grande navio em alto mar, começa ali uma grande tempestade, grandes e até mesmo momentos de desânimos. É nessa hora, Marcos, que Jeová espera que você seja uma fonte de segurança para a vitória. Não porque você será perfeito, mas porque você seguirá as orientações dadas por Jeová. E uma inteira na adoração. Muitos homens eles trabalham duro para sustentar a sua casa. E isso é muito importante, isso é elogiável. Só que existe algo ainda mais importante do que isso, muito mais. É a liderança espiritual. Então, Marcos, tome a dianteira na oração, no estudo bíblico de vocês, na adoração em família, tome a dianteira nas reuniões. Isso. A Bíblia também mostra, Marcos, que Jesus era uma pessoa agradável de estar por perto. As pessoas se sentiam bem perto dele, né? Se sentiam seguras, valorizadas e amadas. Pensa nisso. Quando a vitória estiver ao seu lado, daqui 20, 30 anos, como você está? A Bíblia diz que Jesus era manso e humilde de coração. E essas qualidades fortalecem qualquer casamento. Essas qualidades vão ajudar o casamento de vocês. E quando errar, não tenha medo de dizer: desculpa, Vitória. Essas palavras ela não vai enfraquecer o marido. E torna muito mais fácil para a esposa respeitar o marido. Outro ponto importante é que Jeová ele nunca autoriza o marido a humilhação, condena atitudes violentas. Então, Marcos, cuide do coração da vitória. Mesmo quando houver desacordo, quando estiver cansado ou quando enfrentar problemas, lembre-se, a vitória ela não é a sua adversária, ela é sua companheira, sua ajudadora e sua amiga. Por isso, se você fizer tudo isso, você não apenas receberá o que possuir. Então, acabamos de ver aqui, Marcos e Vitória, que as responsabilidades que Jeová deu ao marido, não é mesmo? Mas como Jeová ele é um Deus de equilíbrio, ela não está diminuindo a mulher. Pelo contrário, né? A Bíblia valoriza profundamente a mulher. Foi Jeová quem criou a mulher, Jeová que criou ela com qualidades maravilhosas. Jeová chamou a mulher de ajudadora e complemento. Por isso, Vitória, tudo que nós vamos ver aqui agora não vai ser uma carga para você. É uma demonstração de amor, que quer produzir felicidade dentro do seu casamento. Vamos ver um texto na Bíblia? Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 24. Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 24. Criação e salvador deste povo. De fato, assim como a congregação está sujeita a Cristo,
a esposa também deve estar sujeita. A sujeição da esposa ela não significa inferioridade, significa cooperar com o arranjo que Jeová estabeleceu. Jeová não é diferente. Por quê? Porque sem a liderança pode surgir conflitos, disputas, competições e divisões. Mas quando cada um desempenha o papel que Jeová lhe deu, o resultado do casamento de vocês vai ser paz e felicidade. É como uma orquestra, né? Ali na orquestra tem bastante instrumentos. Tem o violino, o piano, a flauta, o trompete. Cada instrumento ele é importante, né? Nenhum instrumento ali é inferior ao outro. Mas para que a música fique bonita, é necessário um maestro. Sem direção, cada músico ali tocaria o seu próprio ritmo e acabaria se tornando uma confusão, uma bagunça, ninguém ia entender nada. No caso, não significa concordar com tudo automaticamente, não significa deixar de expressar suas opiniões, não significa deixar de pensar. Na verdade, Jeová deu para você, Vitória, inteligência, sensibilidade e discernimento para contribuir para o casamento de vocês. Suas opiniões são importantes, seus conselhos são importantes, seus sentimentos são importantes. Agora, vamos ler outro texto muito bonito e importante. No entanto, cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Profundo respeito. Por que profundo respeito? Porque, Vitória, o respeito ele tem um poder enorme dentro do casamento. Quando o marido ele sente que a esposa acredita nele, fortalecido. E quando ele percebe que a esposa o respeita, ele se sente motivado a ser um homem ainda melhor. Isso não significa que você vai ignorar os erros. O Marcos vai errar, você vai errar, mas o respeito vai ajudar vocês dois a lidar com esses erros de forma amorosa. Então, cuida dela com atenção. O que vai acontecer com ela? Essa planta ela vai crescer, vai ficar forte, vai produzir flores, não é mesmo? Agora imagine aquecer, não é mesmo? Então o respeito, Vitória, faz o coração humano, faz com que o coração humano, a mesma coisa que a água faz com a planta. Vitória, vai haver momentos em que o Marcos talvez tome decisões que talvez não sejam perfeitas, né? Mas haverá momentos que também ele vai estar preocupado, ele vai se sentir seguro e talvez poderá cometer até erros, né? Nessas vai tornar o seu lar ainda mais acolhedor, capacidade de perceber situações que muitas vezes o Marcos não vai perceber. E essas qualidades vai ser de grande ajuda para o Marcos. Então, serão um enorme presente para o casamento de vocês. Então, ao longo dos anos, você pode contribuir muito para o seu casamento. Você pode fazer o seu casamento se tornar um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar onde vocês vão honrar o nome de Jeová.
tranquilos, né? Agora casados, né? Não são mais noivos, né? Estou até usando o termo errado. Meus parabéns, hein? Jeová abençoe muito o casamento de vocês. Agora, nós teremos um cântico. Nós pedimos a todos aqueles que não têm nenhum impedimento que, por favor, fiquem de pé. E nós vamos cantar juntos um cântico que vai falar justamente sobre casamento. O amor que não vai passar, agora estás ao meu lado, presente de Jeová. Nós somos como Deus quer, uma só carne e homem. Mon amour, dis-moi à quoi tu penses, si tout ça a un sens. Désolée si je te dérange. Mon amour, te souviens-tu de nous, du premier rendez-vous? C'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu, l'impossible si tu le veux. Oh mon amour, allez reviens à Paris. Fais-le pour nous, je t'en supplie. Je le promets, j'ai compris. Je t'aime, je sais pas pourquoi je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Dis-moi l'endroit, je t'attendrai. Si tu ne reviens pas, je t'attendrai. C'est bête, je sais, je le ferai. Rempli d'espoir, je t'attendrai. Je t'aime, je sais pas pourquoi je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes ou pas? It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup
say yes. You look wonderful tonight. We go to a party and everyone turns to see this beautiful lady that's walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes, and the wonder of it all is that you just don't realize how much I love It's time to go home now. I've got an aching head, so I give her the car keys. She helps me to bed, and then I tell her as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight. Sur cette plage, on s'est embrassé, et tous les nuages se sont envolés. Sur mon visage, une larme a coulé. Oh, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Entre tes bras, tu m'as enlacé, tout contre toi. Je me suis cachée. On s'est aimé sur le sable mouillé. Oh, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. J'espérais pour l'éternité. ta chance. Oh, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi.
tu vois, moi je pense toujours à toi. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Oh oui, tu vois, moi je pense toujours à toi. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi.